E aí, galera, olha só, 2 semanas de podcast, irmão. Eu estou impressionado comigo mesmo. E hoje eu vou falar de um assunto que eu andei pensando essas últimas semanas, que é eu vou começar com uma história, tá, mas basicamente um dos maiores segredos que eu acredito que não é um segredo, tá ligado, mas tipo assim, da a minhas ma da o que realmente me diferenciou, o que realmente me mudou e o que me fez chegar onde eu estou hoje e o que vai me levar pra frente ou pra trás, né, vai saber, né, sei lá, vai que você tá vendo esse podcast daqui a 2 anos e eu virei morador da Cracolândia, e agora eu fumo crack, eu roubo pessoas na rua, sei lá, eu virei cafetão, sei lá, vai saber, entendeu? Alguma sei lá, pode ser que isso aqui seja um episódio do que você não deve fazer, mas por enquanto pode ser um do que você não deve fazer porra nenhuma, irmão. Eu vou contar aqui essa porra aqui. É que eu gravo isso aqui pensando que tem pessoas assistindo, mas sendo sincero, eu tô falando pra mim, tá? Então é um ponto importante. Mas vamos lá, vou começar contando uma história, certo? Que não é minha e depois eu vou contextualizar com a minha própria experiência. Ah, analisa aí, tipo, pessoas que você conhece, certo? Pessoas que estão próximas de você e analise o quanto de merda dá na vida dessas pessoas e o quanto de merda dá na sua vida. Se a gente for botar entre cálculos aqui, matemáticos, estatísticos e parabólicos, sei lá, nem sei o que é parabólico, mas a gente vai notar que as coisas dão muito mais errado do que certo. Ainda mais na minha idade atual, certo? Eu tenho 25 anos. Então os meus amigos têm essa faixa de idade, às vezes um pouco mais novo, um pouco mais velho, mas tem até alguns bem mais novos, mas não tem muitos mais velhos amigos, assim. Tem pessoas que eu trabalho, tipo sócios, essas paradas aí que são mais velhos, né. Mas eu em si sou bem novo e as pessoas perto de mim são novas também, correto? Vamos lá. Então a gente consegue perceber que a maioria das pessoas acontece muita coisa ruim. Cara, dando um reflexo por meu notebook, espera aí. Aí, tipo, como as pessoas lidam com isso? Repara, é tipo uma escadinha, certo? Vamos lá. Eu estou aqui nesse ponto, vamos botar na lama, tá ligado? Que é de onde as pessoas que eu conheço e eu venho, lá da puta que pariu. Muito sem muita estrutura de família, sem muito dinheiro, sem porra nenhuma. E você faz 18 anos e fala assim: "Cara, eu tenho que arrumar minha vida, eu tenho que chegar na no topo, né, eu tenho que subir a escada da vida". Então a escada da vida tá aqui, e abaixo da vida tá aqui. Então você começa a subir, subiu um. E aí, na hora que você começa a subir o primeiro, já começa a dar merda. Já zoa tudo. Já fica tudo uma bosta. Você fala assim: "Caralho, eu tenho que ser melhor que isso aqui". E aí você dá um jeito, fica ali na primeira escada, às vezes desce, mas, pô, chega no segundo. Aí você vê aqui que você precisa ser melhor ainda. Aí você desce, você sobe. Mas aí você consegue subir. Mas aqui você tem que ser melhor ainda. E é sempre isso, parece que nunca é o suficiente. Parece que é sempre a merda continua, sempre continua dando merda, tá ligado? Você se torna melhor, você dá o seu melhor, você se torna uma versão sua que você fala: "Caralho, agora eu sou foda", mas na realidade, você não é. Você cai de novo, e cai, e cai, e cai. Você fala assim: "Caraca, o que tá acontecendo? Tô caindo, tô caindo, tô caindo". E o que eu quero dizer é o exemplo de um conhecido meu, que eu vi isso acontecer com ele, certo? Ele é um cara que fez o que ele podia fazer, entendeu? Então ele também vem do mesmo local que eu, que é tipo muito álcool, muita droga e não sei o quê, e não sei o que lá, tá ligado? E ele falou assim: "Putz, vamos mudar". Ele conheceu uma garota, começou a morar com ela, e aí do nada um dia, ela foi embora. Tipo isso. Tipo: "Estou aqui, não estou mais, hein. Ó, eu tô indo embora, hein. Olha só, ó, minhas coisas estão ali na mala, meus pais estão vindo me buscar, tá. Falou". Foi um resumo aí. Por que que isso aconteceu? Provavelmente porque ele não era tão foda quanto ele pensava ser. Não só isso, como ele não era tão foda quanto ela esperava que ele fosse. E aí, isso aqui não é juízo de valor sobre se ela estava certa ou ele estava errado, é simplesmente uma análise estatística, tá bom? Você provavelmente, se você tem a minha idade, você já viu isso acontecer de alguma outra forma ou bem parecido com essa, certo? E aí o que acontece? Nessa hora, você quebra, você como ser humano, certo? Você simplesmente fala: "Opa, deu merda, eu sou um bosta", tá ligado? Tipo, caralho, eu fiz tudo que eu podia, eu dei o meu melhor, eu fui a minha melhor versão, tá ligado? Eu me esforcei pra ser minha melhor versão, e olha o que deu, não deu em nada. E aí, você estava aqui na, sei lá, vamos botar sexta escada, sétima, oitava, sei lá, tanto faz, é só um número. E você, por parar de acreditar em si mesmo, você escorrega de tibum na escada e vai parar lá na puta que pariu. E aí você volta
a ser quem você era quando você estava na escada 0. Não que você volta a ser exatamente, porque agora você tem muito mais conhecimento, é muito mais fácil de você subir, mas você cai direto assim, prum, de bunda, tá ligado? E você desiste da vida, certo? E então você fica naquela escada lá e tudo começa a dar errado, mais errado do que estava dando já naquele momento, porque tinha dado uma coisa errada, e agora como você voltou à sua pior versão, nova pior versão não, mas uma versão bem retrógrada que você tentou ser, você começa a dar mais coisa errada ainda, e tudo vai dando errado, e vai tudo se embolando, e vai virando aquele ninho de desgraceira na tua vida, tá ligado? E, sem fazer juízo de valor, se eu tô pensando agora mais na minha vida, eu entendo que quando isso acontece, a culpa é minha. Não mais de ninguém, certo? Podíamos falar: "A culpa é disso e aquilo lá, a culpa é daquilo lá", mas no momento que você deixa a culpa com outra coisa, outro ser, outra, situação que não seja você, você se torna vítima. Quando você se torna vítima, a vítima não tem poder. Uma vítima, ela é vítima, certo? A vítima não pode mudar a sua própria situação. Isso é um problema, porque na sua vida, se você não muda a sua situação, não tem o que você fazer. Então a ideia de botar a culpa em mim pelas coisas que acontecem na minha vida, eu tendo muito peso na decisão ou não, se no fundo é culpa minha, porque só eu tenho o poder de mudar aquilo. E se eu não mudar aquilo, nada muda, tá ligado? Entendeu? Tipo, então essa é uma ideia de o problema, eu não me aceito como vítima, não porque eu realmente sou culpado de tudo, mas porque se eu não me colocar como culpado, eu não tenho o poder de mudar aquilo, certo? Então isso acontece. E eu vi isso acontecer recentemente agora com algum conhecido meu e, sei lá, não sei se quanto tempo ele vai continuar nessa, mas espero que no momento desse vídeo ele já esteja subindo novamente e esteja bem, tá ligado? Mas a realidade é que eu vi ele voltar ao estado que ele prometeu que nunca mais iria voltar. Eu vi ele voltar ao estado que ele sabe que não é bom pra ele. Eu vi ele voltar para um momento onde ele sabe que as coisas não estão legais, tá ligado? E eu vi isso acontecer 2 vezes, mais ou menos, né, em uma escala muito maior, que é essa história que eu contei, e uma escala um pouco menor, que eu não vou contar aqui, certo? E aí, isso me causou reflexões do tipo: "Opa, hã, o que eu faço se fosse comigo? O que eu faria se fosse comigo?". E aí eu comecei a lembrar da minha própria vida. Só que antes de eu falar aqui, acabei de pensar melhor, antes de eu falar sobre isso, antes de eu falar sobre o que eu faria na minha vida e o que eu ando fazendo, porque as coisas não estão tipo, às vezes eu falo: "Tá dando muito certo". Mano, dá sempre errado, tá ligado? Tipo, toda semana acontece alguma coisa, entre aspas, errada, entre aspas, que eu fracasso, entre aspas, que eu não sou tão bom quanto eu poderia ser, que eu deveria ser e blá-blá-blá. Sempre acontece esse tipo de coisa, até hoje, o tempo todo. Mas a minha visão mudou um pouco, eu vou falar sobre isso. Vamos lá, Ian, 18 anos, com 18 anos, o Ianzinho, com cabelo, sem barba, apesar que eu tô sem barba aqui também, né, mas tá crescendo, ó. Se você tá em vídeo, você tá vendo que tá crescendo minha barba, que eu tinha tirado sem querer. Eu falhei, sei lá, deu vontade de tirar, aí eu tirei, só que eu ia tirar menos, aí zoei, aí eu tirei tudo, aí sei lá, eu fico meio adolescente. Cara, tira meu fone que eu me sinto muito feio com esse fone aqui. Tipo, eu fico menos feio quando eu tô sem fone, então eu vou tirar meu fone. Aí, ó, eh, o Ian, 18 anos, com cabelo, sem barba, que nem eu agora, entrou na faculdade com 18 anos, acho que foi isso, 18 anos eu entrei na faculdade. E aí, não deu certo, porque deu a pandemia. Eu fiquei, cara, tipo, porra nenhuma na faculdade, tá ligado? Sei lá, alguns meses na faculdade e meio que deu errado, porque deu a pandemia, eu falei assim: "Mano, não vou ter mais dinheiro pra pagar", sendo sincero, eu tinha dinheiro pra pagar, mas eu não continuei na faculdade, era a faculdade de administração. Mas sendo sincero, eu nunca tinha falado, tipo: "Ah, vou fazer faculdade", sei lá, eu entrei porque eu passei na bolsa lá, peguei uma bolsa boa e falei: "Ah, vou fazer", tá ligado? É o que tem que fazer, eu vou fazer. E, se tivesse dado tudo certo, vamos supor, se a não tivesse tido a pandemia, eu teria terminado minha faculdade, eu teria trabalhado no hotel, ficaria no hotel lá trabalhando das 7 às 3, tá ligado? Naquela vida 4 anos e eu iria ter me formado com 23 anos? 24, sei lá. E aí minha vida seria isso, minha vida seria trabalhar, estudar e é isso, uma vida mais comum, não tem problema na vida comum. Mas pra mim é ruim, por quê? Porque eu sou meio mano, tem dia que eu acordo agora são 10 horas da manhã e eu decidi que
não estava a fim de trabalhar, então eu falei: "Vou gravar um podcast". Tá ligado? Eu gosto de ter esse tipo de vida. Pra mim, é necessário. Se eu não tenho esse tipo de vida, eu me sinto mal. Eu começar a ficar louco e, bem, tem muitos episódios nesse podcast, que sei lá, mais de 50 episódios, que você vai ver eu nesse estado. Eu não fico nada bem quando eu tenho uma vida que eu não tenho uma liberdade muito maneira de se viver, digamos, né. E aí o que que aconteceu? Se tivesse dado certo, eu estaria vivendo uma vida que não é ideal pra mim, porque simplesmente as coisas deram certo demais, tá entendendo? Vamos lá, o Ian com 22 anos de idade, morando em São Paulo, num cubículo lá, fazendo stand-up. Uma das coisas que eu voltei foi porque eu percebi que eu não tinha público suficiente pra fazer show, eu não iria mudar minha vida, eu não iria conseguir, tipo, eu teria que ser um outro tipo de pessoa pra poder conseguir ter a vida de comediante que eu queria. Hã, mas se tivesse dado um pouquinho mais certo do que deu, eu ainda estaria em São Paulo, morando num cubículo, dormindo 4, 5 horas por noite, quase morrendo, tá ligado, com uma olheira preta, assim, terrível, magrelo, desnutrido. Não que eu seja muito gordo agora, mas, pô, comparado ao que eu já fui, irmão, tá ligado? É bem diferente, é uma diferença boa, viu, te falar. Eh, Só que, entendeu? Tivesse dado um pouquinho mais certo, cara. Se eu começasse a abrir o show de um comediante grande e ganhasse, sei lá, R$ 200 por show, que eu abrisse, um por semana, eu não teria saído de lá. Eu estaria vivendo uma vida que me mata por dentro, tá ligado? Que é tipo, mano, uma vida onde eu não consigo descansar e eu não consigo me manter das minhas coisas, aí eu tenho que ficar trabalhando, fazendo extra, é aquela loucura da vida. Eu estaria vivendo essa vida. E, assim, mano, eu amo comédia, tá? Eu amo stand-up, eu adoro os amigos meus comediantes. E eu revi eles recentemente e eu vi que a maioria continua basicamente no mesmo ponto de onde eu saí, tá ligado? Se passaram 2 anos que eu saí de São Paulo e eles estão no mesmo ponto. Não que isso seja um problema, tá? Eles aguentam essa vida, eles adoram essa vida. Pra eles essa vida faz bem, pra mim fazia mal. É só isso. Mas eu estaria provavelmente num ponto muito parecido com o que eu estaria um pouco melhor abrindo uns showzinhos aí ganhando uma merreca, tá ligado? Eu estaria lá, vivendo, sendo sincero, de migalhas, tá ligado? Mas isso não aconteceu, eu acabei não me permitindo. Então, por dar errado, muitas vezes, eu cheguei aonde eu estou agora. Eu sou quem eu sou nesse momento. Por dar errado, eu me tornei eu estou vivendo a vida que eu considero uma das ideais pra mim, entendeu? E eu só pude descobrir a vida que eu posso considerar ideal pra mim, porque eu dei tão errado que eu tive a oportunidade de descobrir a vida ideal pra mim, tá entendendo? E não só isso, eu não me permiti cair escorregando da escada, tá ligado? Quando as coisas mais dão errado na minha vida, é quando mais eu percebo que eu preciso ser melhor. Eu não olho pra mim e falo assim, tipo, não, eu falo: "Ah, pra caralho, eu sou um bosta, eu sou um lixo, eu sou um merda", mas eu não permito que essas palavras satânicas que entram na minha mente, que elas ditem as minhas ações, entendeu? Porque nesse momento que teu espírito quebra, que pra mim é uma quebra de espírito, tá ligado? Porque, mano, sei lá, você tá tudo fudido, tudo na merda, você ainda tá vivendo teus sonhos? Pô, eu lembro com 20 anos, morando numa pensão, dividindo um quarto com 5 pessoas, com um mudo arrombado lá no meu quarto, eu lembro que, mano, era legal, era bom, porque meu espírito ansiava aquilo, estava caralho, estava fazendo coisas novas, vendo coisas novas, e eu falava assim: "Caralho, coisas novas, uau", tá ligado? E isso me fazia o meu espírito continuava forte, apesar de tudo que estava acontecendo, continuava forte. Eu só voltei a morar com a minha mãe depois de 6 meses, porque meu espírito quebrou, que deu tudo muito errado, tá ligado? Tudo, tudo deu errado, e aí eu voltei, porque aí meu espírito tinha quebrado. Então você só cai da escada quando o teu espírito quebra, digamos assim. Não quando as coisas dão errado, mas quando o teu espírito desiste de você, quando você desiste de você. E quando você desiste de você, você cai algumas escadas quando o teu espírito quebra. Você vai cair algumas escadas, certo? Você sempre vai cair algumas. Mas se você detrela pra isso, você vai cair todas, tá ligado? Por exemplo, quando eu voltei de São Paulo a primeira vez, mano, eu podia ter, eh sei lá, voltado àquela vida de bebedeira e drogada e não sei o quê, tá ligado? Pô, vivendo que nem um zumbi no mundo, mas em vez disso eu fiquei mais ou menos um mês em casa, nossa, depressivíssimo, né, tipo, bem triste quando eu estava já estava com 21, é.
depressivíssimo em casa, e aí um dia minha mãe olhou assim: "Ô moleque, vai trabalhar rapaz, vai entregar um currículo aí". Eu falei: "Cara, ela tá certa, tá ligado? Eu vou trabalhar". Peguei, entreguei um currículo, mesmo dia me chamaram pra entrevista, no outro dia eu estava contratado, tá ligado? E aí isso me permitiu continuar seguindo. Eu permiti não desistir e não cair mais da escada do que eu já tinha caído. E isso aconteceu em todas as vezes da minha vida. Na pandemia, é a mesma coisa. Ah, deu tudo merda, deu tudo ruim. Cara, eu melhorei na pandemia. Eu me tornei um ser humano muito melhor, mesmo eu tendo perdido literalmente tudo, tá? Tudo, 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 tudo. Eu tinha perdido tudo e eu me tornei melhor. Eu parei de beber tanto, eu parei de usar paradinhas e fazer coisas erradas, tá ligado? Porque eu decidi que se tinha dado errado, a culpa era minha, eu precisava ser melhor. E isso aconteceu milhares de vezes. Cada vez que as coisas dão errado, eu percebo que eu tenho que ser melhor. Cada vez que eu não sou o suficiente, eu percebo que a vítima dentro de mim quer que eu continue sendo uma vítima, mas eu, de alguma forma, consigo falar, tipo: "Irmãozão, você precisa ser mais, você precisa ser melhor". E se você viu o último episódio, você sabe que eu estava falando sobre partes de confusão. Tipo, sendo sincero, eu me senti derrotado em janeiro, tá ligado? Sei lá, porque algumas coisas deram errado em alguns sentidos, tá ligado? E eu me senti derrotado. Eu falei assim: "Caralho, eu ainda não sou bom o suficiente, eu ainda não sou quem eu devo ser, eu ainda não sou a melhor versão que eu devo ser, eu preciso ser melhor que não sei o quê", sabe, eu não sei. E a voz da derrota falava pra mim: "Mano, você não pode ser melhor, você não tem como ser melhor". Mas aí eu consegui reverter isso e falar: "Não, beleza, eu não sou melhor, eu não sou o que eu devo ser, então eu vou me tornar. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, eu vou atrás do que eu preciso que seja feito, eu vou pegar com a minha própria mão o que eu ainda não tenho". Tá ligado? E eu acho que essa mentalidade, cara, mesmo que o teu espírito seja quebrado e às vezes vai durar um mês, vai durar uma semana, você não pode permitir que o teu espírito quebrado te torne uma vítima, tá ligado? Sendo sincero, eu não sei exatamente como fazer isso, se é da infância, tá ligado? Se é, sei lá, pode ser que seja uma habilidade que você desenvolve na infância por causa de traumas e blá blá blá, e da psicologia, blá blá blá, tá ligado? E na parte adulta eu diria que se você não tem isso como adulto, eu diria que simplesmente você ouvir alguém falar sobre isso já deve te ajudar em alguma coisa. Já implanta uma semente, tá ligado? "Ô, espera aí, destruiu meu espírito, tá quebrado. Eu vou ser pior do que eu, tipo, eu vou ser uma versão pior? Mano, se eu for uma versão pior do que eu estava sendo quando tudo deu errado, o que que vai acontecer? Você vai perder tudo, literalmente tudo. Você vai cair de esquibunda na escada, porque você decidiu que você poderia ser pior do que você foi. Mano, se tudo der errado, se as coisas começam a dar errado, você não pode se permitir ser pior. Você tem que se permitir ser melhor, tá ligado? E eu sei que não é muito fácil, eu vivo isso todo ano, basicamente, né, mas é necessário, tá ligado? E é isso aí que eu tinha pra falar, cara, do assunto, não tô conseguindo pensar mais nada demais, profundo sobre isso. Só algumas atualizações, cara, 2 episódios na semana, hein. Gravei um domingo, agora é quinta-feira, 10 horas da manhã, tem uma reunião agora inclusive, eu tinha esquecido. Daqui a pouco eu tenho uma reunião. Então eu vou desligar aqui, tá ligado? Mas é isso, mano, agora eu vou gravar mais podcast, tá? Eu falei que ia gravar mais, tá vendo? Tô gravando mais. Daqui a pouco eu lanço mais um quando der aí da vida, eu vou fazer. É nóis, tamo junto.